Olá! Esse episódio do Fora da Política Não Há Salvação vai lidar com a questão do uso das redes sociais pelo bolsonarismo e aproveitar esse episódio aí muito interessante da derrubada que o Facebook fez de diversas contas ligadas a Bolsonaro, a sua família e aos seus aliados, assim como a derrubada também de páginas vinculadas a essas pessoas e a esse grupo. E para falar disso, eu convidei o meu velho colega, desde o tempo de graduação, Opa! nas cadeiras da FEFELESH, da Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da USP, Sérgio Amadeu da Silveira, que é professor de políticas públicas na Universidade Federal do ABC e pesquisador de redes digitais e um dos veteranos aí no Brasil na pesquisa desse tema nas ciências sociais. Então, e claro, não poderia deixar de lembrar disso, uma grande qualidade dele é corintiano. E, dizendo isso, eu dou as boas-vindas aí ao Sérgio. Obrigado, Sérgio, pelo aceito do convite. Passo a palavra a você. Você pode explicar um pouquinho para a gente o que está acontecendo? Sim. Ô, Claudio, obrigado aí pelo convite. É um tema, assim, muito atual e muito instigante. E o que aconteceu foi o seguinte, Cláudio, eu vou até falar uma coisa que muitas pessoas não concordam, tá? Mas é assim, o Facebook, ele tem a maior rede social de relacionamento social do planeta, que é o próprio Facebook, e ele, lá atrás, prevendo problemas que ele teria, ele acabou comprando o Instagram, que hoje é uma rede que tem praticamente 70% da audiência de quem tem internet no Brasil, 70% mais ou menos já tem Instagram. O Instagram vai ocupar um lugar privilegiado nessas próximas eleições. E ele tem uma outra coisa, que virou talvez o aplicativo de maior uso no Brasil, que é o WhatsApp. Então ele tem aquilo que nós podemos dizer que foram os principais elementos utilizados para a eleição do Bolsonaro em 2018. Ele controla essas plataformas. Claro que o YouTube, que pouca gente fala, também foi decisivo para o processo de desinformação e para o crescimento da extrema-direita. O YouTube, ele não é do grupo Facebook, é do grupo Google. E ele é também uma das maiores redes de... É difícil falar rede social, mas ele também faz, às vezes, de uma rede social. Ele é o maior repositório de música e vídeo ainda hoje do planeta. Então, você tem um cenário onde o YouTube tinha uma posição privilegiada. Quando termina a eleição, e todo mundo já estava percebendo a eleição de 2018, a grande onda de desinformação que ocorreu, o Facebook foi pressionado a entregar os dados para a justiça. O que ele fez foi se limitar a dizer que o Bolsonaro declarou exatamente o que ele gastou no Facebook, o que provavelmente é verdade, porque a campanha eleitoral do Bolsonaro ela é feita pelo comitê de campanha formal e pelo partido, que era o PSL, e por candidato, e eles devem ter declarado aquilo que de fato ele pagou ao Facebook ou a outras mídias. Mas todos nós sabemos, e o Facebook também sabia, porque foi alertado, que a campanha eleitoral ela não é feita principalmente pelo comitê de campanha. No caso do Bolsonaro, é certo isso. Ela é feita essa campanha por uma série de empresários, por uma série de grupos que hoje estão sendo chamados de gabinete do ódio, porque eles assumiram, inclusive, postos na administração pública. Um dos principais promotores de desinformação no Brasil é funcionário, é assessor do Palácio do Planalto. Então, o Facebook, pressionado, ele faz uma coisa, não sei se você percebeu. Num dia antes, ele pega disparos massivos feitos pelo PT no WhatsApp, não de desinformação, disparo para suas redes, e diz, não pode fazer disparo massivo. E dá uma carcada no PT. No dia seguinte, para fazer aquele jogo, ele pega
contas que são de desinformação e de prática criminosa e retira da outra plataforma, que é dele, que é a rede social Facebook. Ele retira essas contas, bloqueia. Pau E que aí ele bate em faz o Chico, seguinte bate em jogo. Olha, Francisco. eu Essa foi a bati ideia? uma no cravo, outra na... É isso, tudo é a mesma coisa. Uhum. São extremos. E aí eu queria separar o famoso joio do trigo, mesmo que seja no mundo digital. Eu não aplaudo o Facebook, ao contrário, eu reforça a ideia de que eles poderiam ter entregue uma série de provas para a Justiça, para o próprio STF, e ele não fez mais que obrigação, porque essas contas são criminosas. E não preciso de uma nova lei para atuar contra esses crimes, porque tem o crime aí de calúnia, de injúria, de difamação contra várias pessoas, tem o crime contra a saúde pública, que foi feito no caso da Covid-19, tem crimes de ameaça, crimes contra a vida, tem crimes, são variados. Ou seja, esse banimento não resolve, ele tem que entregar isso para o STF, que está conduzindo o inquérito, que nós podemos falar que o Alexandre de Moraes ele é punitivista, ele está exagerando, tal. Eu não sei, eu não sou jurista, eu até acho que ele tem uns exageros, mas não no inquérito contra os caras. Não, porque esses caras estão fazendo ações de que tipo? Ações que são, eu não gosto de falar só fake news, porque existe o fake news, que é tentar se passar como um órgão de imprensa com uma notícia que, na verdade, é incorreta ou nunca existiu, ou uma invenção simples. E deliberadamente, mas, além disso, né? Tem isso, que não são erros jornalísticos, porque erro jornalístico não. É uma coisa normal, né? Todo mundo Nesse faz. caso, é intencionalmente errado, né? Intencionalmente errado é algo que eu diria que é algo proposital, um fake news. Se você quiser o paradigma do fake news, é o site Infowar, do Alex Jones, nos Estados Unidos, que foi importantíssimo para a eleição do Trump. O Alex Jones, ele tem esse site, o Infowar, que faz de conta que é um site jornalístico, mas é um site exclusivamente de fake news. Então, só para você ter uma ideia, foi o Alex Jones que disse que o Obama não era norte-americano. Que começou com essa história, né? Sim, sim. E que a Hillary Clinton tinha uma rede de pornografia infantil. É até pior do que isso. Eu não me recordo exatamente essa coisa história da pizzaria, Hillary, né? Que tinha uma pizzaria, que é onde começava tudo. Isso. Tem várias. E isso aí é o fake news. Até porque quando o Trump ganha a eleição, um dos sites que ele faz a entrevista é o do Alex Jones. Então, veja, ele legitima o Donald Trump um site que não é jornalístico, né? Que é enfim. Aí, além da fake news, existem outras coisas de desinformação. Vou dar um exemplo. Na greve dos caminhoneiros pró-Bolsonaro aí, que é meio discutível se é ou não é, mas eles são os caras da extrema-direita, os caminhoneiros. E aí, o que eles fizeram? Massa, eles né? pegaram a massa. Não, a direção também. E isso é histórico nas contra-revoluções no Chile, na Bolívia. Caminhoneiro, em geral, ele tem uma direção sindical que, na verdade, é ligada aos patrões, né? Então, enfim, é complicadíssimo. Mas aqui no Brasil, o que eles fizeram? Eles pegaram um vídeo de 5 anos atrás, de uma matéria da Globo, dizendo que iam suspender o WhatsApp e publicaram durante a greve. E a matéria era verdadeira, só que o contexto não era. Então, isso é uma desinformação muito comum, você pegar coisas que estão falando assim em tese, aí você fala, eu não te falei que eles estão atacando agora. Aliás, o Flávio Bolsonaro acaba de fazer uma ontem ou anteontem. Ele pôs uma foto de uma festa no Morro do Rio e dizendo, no Morro pode, se é em Leblon não pode. Na Barra da Tijuca. Só no Leblon. E aí o pessoal, na Barra da Tijuca, aí o pessoal falou, olha, mas Flávio, essa imagem que você tem aí é de janeiro, não tinha nem
Não, as pessoas ainda não sabiam que a Covid era o que ela é. Então, isso é uma desinformação com descontextualização. Uhum. E um outro tipo muito claro é negar fatos que existem, como o Bolsonaro negou as queimadas na Amazônia. Você deve se lembrar, no começo ele negou. Sim. Ou seja, negar é tipo boa parte da extrema-direita que nega a existência do Holocausto, né? Sim. Eles negam fato sabidamente conhecido, etc. Negam que E houve uma tortura na outra coisa ditadura militar, que houve desaparecidos na Argentina. militar, É típico, né? perfeito. E tem um outro que pode parecer contraditório, que é outro tipo de desinformação, que é inventar um fato que não ocorreu. Então, e aí não precisa ser, não é fake news porque não é a imprensa falando, como você bem colocou. O presidente da República, ele foi no cercadinho, você deve se lembrar dessa imagem, e disse: olha, quem jogou óleo no Nordeste, nas praias, foi o Greenpeace. Aí a repórter que eles começaram a chamar até os bolsonaristas de Greenpeace. De Greenpeace. Exatamente. Aí a jornalista pergunta para ele de pronto: o senhor tem provas? Aí ele diz, e precisa? E depois ficou por isso mesmo. Mas não, porque o Greenpeace processou o Bolsonaro. Claro. Recentemente, o Bolsonaro... Bom, enfim, ele tem essa descontextualização, essa mentira, e ele tem um grupo de fabricação, gente contratada. Nós não sabemos estimar quantas pessoas, mas são muitas pessoas. Pessoas que operam robôs, e aí os robôs são replicadores de mensagens em Twitter, em Facebook, em várias mídias, e tem pessoas que são produtoras de conteúdos falsos, que envolvem vários níveis, várias camadas, que vão desde o publicitário de patinete aqui na Vila Madalena, na Faria Lima, até o cara ligado às milícias no Rio de Janeiro, que tem uma rede de desinformação também grande. Então, o que você tem é que existe intenção nisso, e aí que eu queria te falar. Pela minha percepção, o que acontece é que a extrema-direita mundial, não só brasileira, essa extrema-direita que não é a direita tradicional, republicana, norte-americana, ou mesmo uma direita que tinha um certo... que era muito fascistizada, mas não... tipo o Le Pen velhão, entendeu? Ele tinha um limite ali. O que acontece com essa direita agora, que eu digo que os que iniciaram isso foi a chamada direita alt-right americana, a direita alternativa norte-americana, muito pela nova supremacia branca também, o Richard Spencer, o Milo Yiannopoulos, as listas do 4chan, que eram listas antes de hackers, de nerds, de mangá, mas que viraram um lugar de recrutamento dessa extrema-direita. Por quê? Porque eles passaram a trabalhar que a liberdade de expressão está acima de tudo, e se você quer dar risada de um homossexual, de um negro, quer contar uma piada homofóbica, quer atacar a mulher, quer rir de um cadeirante que cai na rua, seja você mesmo. Então, eles transformaram qualquer imbecil preconceituoso num militante da extrema-direita. Isso nós não podemos subestimar, porque eles fizeram isso nos Estados Unidos com uma parte da juventude em larga escala no começo, e eles usam a desinformação. A ideia, aí tem um ponto de uma fusão de pensamentos neo-reacionários, principalmente de alguns filósofos como o Nick Land, um filósofo inglês dessa extrema-direita. O Nick Land, ele pensa que, como um outro líder deles, eu não poderia chamar de filósofo, mas faz-se às vezes de filósofo, mas é um líder tecnológico, que é o Peter Thiel. O Peter Thiel, ele é o criador do PayPal.
E é dele a frase assim: não há mais condição de convívio da liberdade com a democracia. Não há condições de conviver. Por quê? Porque o debate racional leva ao agigantamento do Estado sempre. E, portanto, a democracia leva à corrupção e à destruição da liberdade, entendida como livre iniciativa, etc. Né? Uhum. E essa liberdade está matando o planeta, está matando o mundo, e, portanto, nós temos que destruir isso. Eles são o quê? Hayekianos, esses caras? Para lá do Hayek. O Hayek, eles citam muitas vezes em epígrafes, em um ou outro texto, mas não é, eles não têm uma elaboração. Mas quando você ouve ou quando você lê, o Hayek está ali, né? Mas aí é que vem o pulo do gato. Eles se colocam como neo-reacionários. Eles assumem essa condição de reacionários. Assumem. Não sou eu que estou falando reacionário. Não, eles usam esse termo. NRX. Você começa a procurar NRX, você vai ver os neo-hacks. E esses caras, parte deles é que praticou a estratégia da desinformação. É mais ou menos assim. Eu vou simplificar muito, porque senão não é bem assim, mas eu vou fazer um tipo ideal aqui do caminho, que é assim, ó. Eles dizem assim: o debate racional iluminista conduziu ao mundo que nós temos. Portanto, conduz ao marxismo ocidental. Portanto, nós precisamos destruir o debate racional. Então, a desinformação é a estratégia política por excelência desses grupos. Eles são anti-iluministas. Esse é o ponto, né? O texto que eu sugiro que quem está nos ouvindo, ou quem vai nos ouvir, leia, para entender um pouco, é um texto que se chama Dark Enlightenment. Dark que é um Enlightenment. Enlightenment, escrito pelo Nick Land, onde ele ele pega o Moebius, que é um blogueiro também, um ex-desenvolvedor. Olha que coisa louca, eles são ex-desenvolvedores, ou são desenvolvedores, ou ex-desenvolvedores de software, mas também tem ideias que eram muito ligadas a os libertarians, né? Essa direita mais radical porque nos Estados Unidos liberal é um cara, né, quase que de social-democrata, né? Social-democrata. E os libertarians, esses anarquistas de direita, né? Anarcocapitalista, uma coisa assim. Anarcocapitalistas, exatamente. Aliás, só para você colocar na sua conversa, depois, no meio, não vou te interromper agora, mas claro. Por que vem tanta gente desse meio da informática, né? É uma coisa que chama atenção, né? Me chama atenção também. Só para eu não perder também, que eu vou esquecer. Tem um cara que foi o vice-presidente, na verdade, a gente não sabe quem montou a famosa Cambridge Analytica, que não existe mais, né? Que contratou o Steve Bannon. O Steve Bannon não é criador da Cambridge. O criador tem um cara que se chama Robert Mercer. O Robert Mercer, ele foi um dos pioneiros da inteligência artificial nos Estados Unidos. Eu não consegui detectar uma grande contribuição dele nesse universo, como uma criação importante, como nós tivemos aqui o professor Henry Simon, que era professor nosso da USP de computação. Ele tem, eu não vou saber te explicar, mas ele tem uma contribuição nesse mundo da inteligência artificial muito foda, muito reconhecida. Eu não consegui detectar algo do Robert Mercer, mas ele era um grande desenvolvedor, entusiasta. Aí ele abandona a ciência da computação e vai para o mercado financeiro e fica bilionário. E ele sempre teve essas ideias de extrema-direita. E aí ele passa a financiar esses grupos todos, o Trump, a supremacia branca, e grupos que dizem que a supremacia branca são um bando de imbecis, porque o ideal é fazer um novo hardware humano, que é uma parte das pessoas que se ligaram à singularidade. Você já deve ter trombado com esses caras. Singularity. Esses caras
eles defendem superar o hardware humano e ter uma ideia de passar totalmente a sua mente para um corpo de próteses e tal. Para lá do ciborgue, é um sujeito totalmente moldável. Uma espécie de admirável mundo novo, né? E nessa, tem alguns deles que dizem assim, olha, esse pessoal aí que fica atrás de negro não tem a ver, porque nós temos que construir pela nossa inteligência um super-humano e deixar esses caras no nível do macaco. Esses caras somos todos nós. Então, eles têm é uma coisa agressiva, tem esse tipo de grupos que se ligam nessa direita, mas o que eu queria voltar e dizer é o seguinte, esses caras, não pode, a gente não pode achar que está na tecnologia. Tem muita gente da tecnologia, sim, com eles, muita gente, mas se você for ver o Richard Stallman, que é um anarquista de esquerda, eu reputo mais assim, o pessoal da tecnologia, que tem muito anarquista, não gosta de um poder autoritário sobre as pessoas, vamos falar assim? Do Estado? Do Estado, né? Tem a direita e a esquerda. Os caras de esquerda, você tem caras até que criaram a cibernética, que foram contra atuar a favor de políticas contra os estados socialistas. Você tem várias histórias, não é uma coisa assim. No Brasil, por exemplo, durante a campanha, né, de 2018, boa parte da comunidade hacker, nos Estados Unidos, a maior parte da comunidade hacker, eu não tenho dados, então eu vou dizer uma suposição minha, apoiou o Donald Trump. No Brasil, não. No Brasil, não. Pela história, você tem grandes caras, que não é cara que vem aqui falar, porque são codeiros, que a gente fala, programadores, que são contra essa extrema-direita. Então, não é uma coisa automática, é isso que eu quero. Na França também, você tem muitos caras, eu acho que pende mais, vamos dizer, para a esquerda do que para a extrema-direita. Mas, sobre a questão da condução, a desinformação é uma estratégia política. Eu fui o ano passado num evento da escola do Ministério Público, e é uma coisa chata, porque eles falam, a desinformação está aí, todo mundo comete. Aí eu não era um expositor, eu falei, olha, eu não acho que o Alckmin, que eu não tenho nenhuma simpatia, nunca votei nele, mas o Alckmin não pratica essa desinformação que eu estou falando aqui. O Alckmin pode ter exagero, pode mentir, pode ter a coisa do político que sempre teve. É diferente, porque na hora que eu pego o Alckmin no contrapé, numa informação, num fato, ele pode até na hora negar, mas depois ele não vai persistir falando que aquilo não ocorreu. Ele não vai querer fazer a inversão, não vai, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Isso é o que o Bolsonaro e o Trump fazem, né? Você viu, a cloroquina, Claudio, é inacreditável, de Deus, né? É inacreditável. O cara bate, fica, cria fatos que dificilmente ele pegou Covid agora, é muito improvável, mas enfim, ele deve ter pego lá atrás, mas não importa. Ele vai lá, aparece com a tal da cloroquina, toma e fala, agora estou já bem, já estou me curando. Veja bem, é uma situação, a desinformação, ela cria dúvidas sobre o debate racional baseado em fatos. Eu sei que a ciência não faz debate racional, a ciência faz pesquisa, né? Mas veja bem, a empiria é algo, no final das contas, por mais que a gente não seja positivista, a empiria ela é um elemento crucial, porque senão você perde parâmetro, né? Então, eles eliminaram parâmetros de realidade, suspenderam a realidade. Isso aconteceu em 2018. Tem a realidade alternativa, né? A realidade alternativa, que eu chamo de realidade diminuída, para fazer uma alusão com a tal da realidade aumentada. Ele faz uma realidade diminuída para cada gosto. Para cada gosto. Porque é tanta desinformação que eles produziram que você não
você fica em dúvida mesmo. E aí é perigoso você entrar nesse rol de, para se defender, desinformar. Porque aí tem pessoas que dizem, não, nós temos que fazer a luta com as mesmas armas. Eu não acho. Eu acho que aí tem um terreno muito bem segmentado, muito sedimentado, desculpe. É assim, eu não sou habermasiano, eu não sou defensor da modernidade. Quando eu ataco a modernidade, é na questão das suas falhas, em função de uma superação. Mas o que eles estão fazendo é um ataque à modernidade para destruir o debate racional e voltar à guerra de valores. Sim. E a violência vencerá, quem for mais violento ganha. Aí nós perdemos. O debate racional, baseado em fatos, nós não podemos abandonar esse campo. Eu não vejo a mínima condição de sair disputando com os caras. Ao contrário, nós temos que recolocar a questão dos fatos. Eu não estou falando da verdade, porque a verdade, sim, sei lá, filosoficamente é complexo. O fato não. O juízo do fato, ou o fato que ocorreu e que não ocorreu. A gente precisa de algum parâmetro. Uma coisa é falar assim, vem uma pessoa aqui e fala, a Dilma foi retirada do governo pelo impeachment. Eu falo, verdade, mas foi um golpe. Ele não pode me acusar que eu estou fazendo fake. Eu tenho uma interpretação, sim, e nem eu posso acusá-lo que ele está fazendo fake news, porque de fato a Dilma foi retirada. Agora, se ele falar assim, a Dilma foi retirada porque sobre ela recaía denúncias de corrupção, eu vou dizer, sim, recaíam denúncias, mas formalizadas não foram... elas não geraram o impeachment. O impeachment foi a pedalada fiscal. Uhum. E depois ela foi absolvida. O cara vai ser obrigado a concordar comigo, porque eu estou trabalhando com fatos. A interpretação, se a Previdência tem que ter esse caminho ou outro para superar, não é um debate de fake news. Agora, o que eles estão fazendo não é isso. É essa questão. Então, lá no Ministério Público, eu falei, enquanto nós não nominarmos quem está fazendo a estratégia de desinformação, nós não conseguiremos combater. Porque nós vamos ficar fazendo a média da neutralidade. O centro, o Ciro Gomes também faz fake news, o Lula faz fake news, o Fernando Henrique faz fake news. As falsas não simetrias. É verdade. Completamente. Não é verdade. Não dá para comparar. Não nenhum desses que eu citei, para ficar bem nítido, vai querer se comprometer com uma onda de desinformação. Não vai querer. Eu não estou falando de interpretação de programa. Sim, mas a disputa ela se dá no outro terreno, né? São coisas que não são comparáveis, né? É por isso que aquele grande debate da CNN é tão complicado, né, tão ruim. Porque ele bota de um lado alguém que não tem compromisso nenhum com fatos e de outro lado alguém que precisa ter compromisso com fatos. E aí você tem sempre um desequilíbrio, né? Não dá para discutir. Porque, veja, vamos pegar a questão da saúde pública, nem dá para falar, porque é tão insano o que está acontecendo, é muito insano o que eles fazem de desinformação, que, no meu modo de entender, também tem crime contra a saúde pública. O próprio presidente da República cometeu crime. Quando ele orienta equivocadamente, quando ele desafia autoridades sanitárias e tudo mais. Mas, veja, se nós pegarmos, quando ele falou, vamos pegar a queimada na Amazônia, a queimada da Amazônia, e ele acusou aquele ator lá, norte-americano, que eu não me lembro agora. O Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, de financiar ONGs que colocaram fogo na Amazônia. Cara, veja que situação. A situação é a seguinte, isso aí gerou milhões de compartilhamentos. Chegou lá em Birigui, no interior de São Paulo. Chegou em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Chegou nos bolsonaristas, eles bombando. E não, é isso que eu quero dizer. E não foi promovido dentro do WhatsApp. Ele foi promovido pelo presidente da República. Sim. Então, o Alexandre de Moraes, ele está vendo a CPI da fake news, mas ele precisa também, que o jogo ali é político,
eu entendo quais são as limitações dos poderes, né? Mas essa desinformação, essa suspensão da realidade, ou diminuição da realidade, ela vem também de autoridades políticas. A desinformação para o governo Bolsonaro virou uma política pública. É isso que eu quero. É o eixo do governo, porque, né? É um dos eixos, pelo menos, do governo, né? O eixo do governo. E agora, uma coisa que eles ficaram muito irritados e que eu achei sensacional. Foi criado, você deve ter acompanhado, foi criado nos Estados Unidos aquela organização que se chama Sleeping Giant. E que chegou no Brasil agora também, né? Muito bom. E aí o que eles fazem? Como é que funciona a publicidade na rede, Claudio? Principalmente instalada pelo Google, mas não só do Google, né? Existe a perfilação. O que é a perfilação? Eles extraem informações de todos nós o tempo todo, do como nós usamos a rede, o que a gente clica, o que a gente não clica, e eles vão construindo uma identidade móvel de cada um de nós. Tá? E aí, o Google tem a identidade do Sérgio Amadeu e do Cláudio, que pode ser diferente da do Facebook, que pode ser diferente da Amazon. Porque o Google talvez coletou mais informação do Sérgio do que do Cláudio. Então, as identidades elas vão se alterando ali dentro. Os perfis. E eles precisam disso para poder atingir cada um de nós no contrapé. E aí não é maldade. É mais fácil vender para o Sérgio algo que o Sérgio tem interesse e vender para o Cláudio. Se o Cláudio não quer ir viajar para a Indonésia, eu não vou ficar oferecendo coisa da Indonésia para o Cláudio, não tem cabimento. Mas se o Cláudio precisa de uma geladeira, vai desde uma coisa mais simples até uma coisa mais sofisticada com machine learning. O que seria a coisa mais simples? O Cláudio ontem fez uma busca de geladeira, mas olhou lá, não vou comprar agora. E pá. Só que o Google, ou Yahoo, ou Facebook, todo mundo sabe que ele fez essa busca. Porque não precisa entrar com login, ele sabe identificar sua máquina e tal. A chance e probabilidade de ser o Cláudio é de 93,4%. Bom, a partir dessa busca da geladeira, quando o Cláudio for visitar um site, eles vão vender o banner. Falar, isso é algorítmico, tá? Uhum. O algoritmo fala, eu tenho um cara que está pensando em comprar geladeira. Empresas de geladeira. Quem quer comprar esse cara? Aí o algoritmo entra em leilão vendido por 5 cents. E eu não vou parar de ver 10. Geladeira pelo resto da vida. Não, até... Não, pelo menos durante um tempo, né? Durante um tempo. Mas isso é a mídia programática meio fraca. Aqui é de inteligência artificial, não. Eles vão para cima de você e recuam tal. Mas, de qualquer forma, há um mercado que é automatizado. Quando eu falei de um leilão, é um leilão como na Bolsa de Valores hoje, de algoritmos. Então, o que estava acontecendo? Um carinha que ia visitar o site do Alex Jones, ele trazia dinheiro para o site do Alex Jones. Porque ele está lá e aí a empresa de geladeira quer atingi-lo, não importa onde. E o que é a genialidade do Sleeping Giant? É falar, olha, você ponha uma restrição nesses sites aqui de desinformação. Você não quer... Tudo bem, continue fazendo seu leilão. Colocar, exclua esses canais, exclua esses sites. Exclua esses canais. E aí os bolsominions ficaram putos, porque saiu o Terça Livre ganha uma baba de grana com anúncios desse tipo no site dele de desinformação e vários outros. Tem cara que ganha mais de 100 mil por mês recebendo esse fluxo de propaganda. E algumas empresas, quando o Sleep Giant fala, olha, vocês estão fazendo aí propaganda em sites que colocam em risco até a saúde das pessoas e tal, você vê o Pão de Açúcar falou, eu não sabia, eu já mandei tirar e tal. Agora, outras empresas disseram que não, que vão manter e começaram a bancar. Empresas, por exemplo,
Algumas. As lojas americanas é uma delas. Portanto, não compre na loja americana. Compre, tem várias outras coisas aí que você compra o mesmo produto. E por que, hein, que você interpreta que algumas das empresas fizeram a opção por não aceitar esse tipo de filtro? Porque são bolsonaristas, a diretoria dela, né? Quer dizer, a opção é realmente uma opção ideológica, tipo velho da van. Sim. Uhum. Sim, tipo o velho da van, e tem outros. O cara do Madeiro partidária, não necessariamente ideológica, né? Não ideológico. Ou de negócios, né? Eles têm amigos dessa turma. O empresariado brasileiro, ele tem uma proximidade muito grande com o Estado, né? Com a política. Eu acho que talvez em todo mundo é preciso. Eu não fiz essas comparações, eu estou falando da minha impressão, né? E eles têm uma predileção grande. E você vê, né? Eu vi uma pesquisa do Datafolha já faz uns 2 meses. Eu acho que 57% do empresariado continuavam achando o Bolsonaro ótimo e bom. Agora, esse empresariado da pesquisa do Datafolha não é também muito o pequeno empresário, o lojista, o dono do boteco, aquela, vamos dizer, classe média baixa, né? Ou classe média? Porque é claro que porque esses caras eles não vão ter um peso estatístico que talvez apareça na pesquisa do Datafolha, mas essa é a minha questão. Essa bolsa burguesia. Não, eu concordo. É o que, se a gente fosse aplicar o marxismo clássico, você poderia chamar de pequena burguesia? Sim. Não sei, mas o cara é... Claudio, por exemplo, o cara tem uma autopeças na Vila Diva. Ele deve tirar uma grana que não é pouca, dependendo do tamanho claro. Se for uma rede, não, mas se for uma empresinha, sei lá, ele não chega a 20 mil reais por mês. Mas, porra, no Brasil, cara, ele tá no topo. Sim. Ele é pequeno empresário. Mas ele é um empresário, ele provavelmente vai aparecer como empresário no Datafolha. É isso que eu tô falando, não é só o dono das lojas americanas, né? Não, é o de baixo. É o cara do Autopeças da Vila Diva. Agora, o cara da Autopeças da Vila Diva é o dono do Bradesco. Os dois apoiam o Bolsonaro. O capital financeiro é quase que uníssono com o Bolsonaro. Agora, não começou uma virada agora? Relações... Não começou uma virada justamente que foi o que levou a essa reação do Facebook? A gente não está no momento em que algumas coisas estão mudando? A coisa dos fundos internacionais, com respeito à coisa do meio ambiente... parece estar havendo uma certa mudança, não? Claudio, para o capital financeiro isso aí não é nada. A questão ambiental não é nada. Para os ruralistas é. Tem uma virada dos ruralistas já há algum tempo, que, a rigor, na história brasileira, é muito ligado ao capital financeiro. Mas não é a mesma coisa. Tem investidores assim ainda muito descolados que acham o Bolsonaro o líder e que não deixam ele trabalhar. Deixar ele trabalhar, ele destruiu o Brasil. É o que... você imagina deixar o Bolsonaro trabalhar, fazer o que ele quer. Quer dizer, eles reclamam do STF, reclamam da Constituição, reclamam do aparato jurídico do Congresso Nacional. Ainda bem, né? Porque você vê como a democracia é importante. Né? Por piores que sejam, as instituições, em alguma medida, estão funcionando, né? Eu achava que não, mas estão, né? Porque eu acho que chegou uma hora que falaram ou a gente faz valer essa instituição ou não dava, né? Porque o Bolsonaro, eu não sei, Claudio, eu tenho a impressão que é um governo militar. É um governo militar. É um governo... olha que loucura. Em 2017, o Bolsonaro fez campanha na Academia de Agulhas Negras, que é uma escola fundamental do Exército, de oficiais, né? Para fazer um discurso lá político, precisa ter autorização do comando do Exército. Então, essa história, o Exército não estava com o Bolsonaro? O Exército podia não estar formalmente, porque não dá,
mas eles tinham um grupo de generais influentes que assumiram com o Bolsonaro. Digamos que ele tinha portas abertas, pelo menos, né? Tinha portas abertas, mas ele tem um núcleo duro com o Bolsonaro ali, que equivaleria a ser o Orlando Geisel da época do Geisel. O Vilas Boas era um cara muito influente, o Santos Cruz também, eu sei que o Santos Cruz, eu não acompanho isso, eu não entendo direito, ele foi rifado, né? Uhum. E o tem batido, Santos Cruz, né, deu declarações favoráveis à democracia, mas o governo, vamos falar a verdade, o governo mesmo, o núcleo duro, Casa Civil, Secretaria-Geral, operação de planejamento, todos esses cargos estão na mão dos militares. Agora, você fala, mas o Paulo Guedes não é, mas os militares são Paulo Guedes. Essa que é a questão. Agora, às vezes parece que tem um conflito entre os militares e esse grupo mais ligado às redes. Por exemplo, a disputa do gabinete do ódio do Carlos Bolsonaro com os militares. O Carlos Bolsonaro, volta e meia, solta um míssil sobre os militares. O Olavo de Carvalho faz a mesma coisa. O que explica isso? Não, é como toda a força política que está no bolsonarismo, ele tem os militares, que são quem segura as pontas, quem segura o STF de agir como deveria, o STF age comedidamente. Você vê, nós estamos enfrentando uma crise agora, o Gilmar Mendes, o cara fala, o general vai lá, retruca. Quer dizer, os generais aqui voltaram a ocupar uma posição política que eu não sei nem como nós vamos desanuviar isso, para eles voltarem aos quartéis. Porque, agora, o grupo do Olavo de Carvalho e esses outros bolsonaristas da rede, eles foram muito importantes para a onda de desinformação, são muito importantes, são relevantes, decisivos para a eleição, mais que os militares para ganhar voto, só que eles entraram numa espiral de desgaste, né? E eles não governam, né, Cláudio? Não. Eles não têm capacidade política pública. Aliás, eles agitam, me impressionou. Né? Eles fazem uma agitação, né? Por isso que eu vou te colocar uma outra questão que não vai dar para discutir aqui, mas eu estava até conversando com a Letícia Cesarino, ela chama de populismo digital esse processo, né? Eu falei para ela, eu não concordo, porque o populismo, ele sem dúvida nenhuma, ele pode ser de centro-direita, direita, esquerda, tal. É claro que o populismo é uma técnica, uma tecnologia de disputa pelo poder. Sim, mas isso que nós estamos vivendo aqui, eu prefiro enquadrar, por falta de uma expressão melhor, como neofascismo sem partido. Eu sei que o fascismo clássico tem partido, mas esse aqui tem o líder e tem a mobilização do inimigo permanente. Que são características do fascismo, né? São, e o inimigo e a ideia do valor, da totalidade, a ideia de uma frase que neoliberal e neofascista. É assim, é o ponto de encontro. Você vai ter que escolher entre ter emprego ou ter direitos. Pronto. Então, isso mostra a totalidade do pensamento, porque o tempo todo não é uma coisa que se negocia, não, é isso, aquilo, é isso, aquilo. E o tempo todo um inimigo, mesmo que interno. Isso é muito típico desse tipo de pensamento que precisa... O Moro, que era o grande aliado, agora ele quer nos destruir. E nós temos que destruir o Moro. É impressionante, então, né? Como a coisa é pendular, né? É grande coisa, mas pendular. Então, agora, o neofascismo é a vertente neoliberal hoje. É uma das vertentes principais do neoliberalismo. Não é a única, é claro, né? Agora, para onde vai? Depois dessa reação do Facebook, a gente está num momento de mudança? Isso vai em outra direção ou é só vamos dizer, um recuo tático? Então, aí eu vou agregar agora aquilo que eu acabei de falar, que nem todo mundo é neofascista, nem todo mundo que é neoliberal é bolsonarista.
Mas pega o MBL, Claudio, que nós deixamos de fora da conversa. O MBL usou... Que agora está meio na berlinda, né? Está na berlinda porque foi pego. Porque o MBL, que dizia, que espalhou no Brasil que o filho do Lula era dono da Friboi, enquanto recebia dinheiro da JBS. Porque aí você falou, mas assim? Sim, foi pego. Saiu, tem provas, está nos inquéritos. Qual que é o problema do MBL? O MBL era para ser a direita alt-right brasileira. Então, tal como Milo Yiannopoulos, que é um homossexual que ataca assim, diretamente o homossexualismo, destrói os gays. A homossexualidade, né? A homossexualidade, desculpa. Ele bate com tudo. O MBL tem também o seu personagem. Tem também um personagem do negro que é contra a luta pelas cotas, que diz que esse papo de racismo é conversa. Então, eles tentaram montar o empresário, que na verdade não é empresário, que diz que é bom, agora estão vendo. Mas todo esse esquema era um esquema bolsonarista, era uma das células bolsonaristas, que se ligou ao Bolsonaro, nem nasceu bolsonarista, mas se ligou ao bolsonarismo. E depois agora foi espirrado, né? Foi espirrado e também se falou, pô, essa coisa vai afundar. E pulou fora. Então, na verdade, eles estão tentando se posicionar ao centro agora, um centro neoliberal, um centro que talvez se dialogue com o PSDB, o que não está muito mais no centro hoje. O PSDB, o que restou dele, está mais à direita, né? Sim. Só você ver, você pega o Dória, né? Eu fiquei bem impressionado no início da pandemia, né? O Dória teve uma postura a favor da saúde pública. De certa maneira, ele fez o fechamento, etc. E conversando com um amigo meu orientando que mora no interior, as pessoas do interior, elas falaram que se o Dória andar em algumas cidades, ele é morto pela sua própria base. Porque o Dória, ele se ligou muito ao bolsonarismo. O PSDB... Bolsodória. A base real, Bolsodória. E aí o que aconteceu? Ele na hora que a Covid está subindo, ele está liberando, porque ele está falando para a base dele. É por isso que não dá para entender. Você vai falar o seguinte, cara, nós vamos liberar aqui mesmo o comércio, os bares, tudo, academia, etc. Sim. Por quê? Porque ele se rendeu à base social dele. A base social dele. Que o Bolsonaro, de alguma maneira, ao manter essa postura irresponsável perante a pandemia, estava cevando, né? E aí Exatamente. tirando dele, né? E eu acho que ele perdeu essa briga com o Bolsonaro. O bolsonarismo é uma coisa muito inepta, por causa do líder que eles têm, porque, bem ou mal, eu estava falando dos militares. Os militares se prepararam para o governo, eles são incompetentes também, são uma tragédia. Mas eles não têm operadores políticos de qualidade. Então, o que acontece? Você fica com esse bando de maluquete que se organiza pelo canal do YouTube. Que enquanto você está jogando só no ataque, é uma coisa. Quando você vai construir, ele não consegue nem construir o partido dele. Foi um fiasco. Sim. Ele não tem operadores. Ele não tem um Bannon lá, que os americanos têm. Ele não tem a operação que tem... mas que também entra em desgaste, né? Porque o Trump... Você imagine, Claudio, se o Trump perder a eleição, tem um impacto crucial no Brasil. Sim, porque ele se amarrou demais ao Trump, mesmo levando invertido e bola nas costas o tempo todo, né? O tempo todo. Então, a onda de desinformação, ela tem limites, eu acho. Ainda bem, eu acho que ela tem limites. A gente tinha dúvida disso, mas ela está tendo muitos limites, né? E por isso que eu não me encanto. Tem um projeto de lei aí, Cláudio, 2630, não sei se mantém esse número, que está para votar. É um projeto de lei muito ruim, porque ele das fake news? O das fake news é muito ruim. É muito ruim. Porque ele dá mais poder às plataformas, ele privatiza o judiciário, tem o notice and take down, que é eu falar, o Cláudio aí botou um cara falando um monte de fake news, retire esse episódio.
E aí o provedor, cara, vai retirar, porque ele não vai querer ser solidário, não vai analisar se o vídeo é isso ou aquilo ou outro. Então tem um efeito de censura, mas não aos bolsominions. Tem um efeito de censura que é crítico ao neoliberalismo. Então eu queria dizer que é muito perigoso esse projeto de lei. Eu não gosto. Aliás, tem Acho vários que críticos, né, a esse projeto de lei, que tem muitos, levantado a maioria é problemas crítica. importantes, né? E tem o projeto, e tem o problema de tentar fazer o WhatsApp, ao invés de notificar, proibir, pagar para distribuir essas coisas, eles querem que fique a cadeia de replicações toda registrada. Sim. Então, olha só, se eu passo uma coisa. Quer dizer, eu jamais passaria, tá? Mas eu vou dizer, se uma pessoa não sabe, passa pelo WhatsApp pro The Intercept, os caras podem rastrear totalmente toda a lógica da cadeia. Na verdade, Quem foi a fonte? Você pode comprometer o sigilo da fonte na imprensa? Compromete o sigilo da fonte, mas para mim o maior problema é o notice and take down e a ideia de perfil. Quer ver? Tem um nome. Ele fala inautêntico. Que isso, gente? Perfil inautêntico. Aí ele diz, é um perfil que foi criado e é utilizado para desinformar. Então, eu tenho lá o meu perfil inautêntico para acompanhar generais no Twitter. E eu, de vez em quando, faço comentários, que eu tenho que mantê-lo atuante. Ele é facilmente identificável, porque vai vir o IP da minha casa, eu tenho IP fixo, etc. Eu não quero me esconder, eu não faço desinformação. Mas se eu faço uma crítica ao neoliberalismo que é entendida como desinformação, eles vão caçar o meu. Como era a questão da Vaza Jato. Eu tenho um artigo num livro de 2016 que eu colocava não o que está saindo agora do FBI, dos agentes e tal, mas eu falava do Janot lá no Atlantic Council, eu mostrava as idas do Moro, etc. Tudo que tinha sido documentado. Mas eles diziam que isso era fake news, e aí? E não era. Agora a gente descobriu que não é mesmo, né? Não, mas não era. Eu nem falei disso que se descobriu depois, que são os agentes. Ali não dá nem para falar, né? Ele vai falar o quê? Que é mentira? Sim. Eu não vi ninguém falar que é mentira. Não conseguiram negar até agora. Eles tentam explicar, né? Eles tentam explicar, tudo bem. Mas é muito feio isso, né? Porque é lawfare, né? Sim. Então, agora, mas Serginho, é isso. Só para a gente fechar, o que a gente pode esperar, vamos dizer, qual é a próxima etapa desse processo que, vamos dizer, de alguma maneira, teve um turning point aparentemente importante agora? Eu acho. Não, do Facebook eu não sei se é importante. Eu não sei, porque eles têm centenas de outras contas, eles têm os dutos do WhatsApp e eles têm uma rede orgânica também. Uma rede orgânica que segue os seus generais, capitães, as milícias, milícia mesmo, de matar no Rio de Janeiro. Eles têm um esquema de ameaça, tem um esquema de roubo de senha, tem um esquema do gabinete de ódio. Então, sabe o que vai acontecer? Muitas ações desse esquema, elas são facilmente deslocáveis do Brasil e permanecem na rede, porque elas saem do braço da justiça brasileira. Né? Agora, é importante o que aconteceu? É importante, porque é mais prova de tudo que a gente vem falando. E eu acho que talvez essa virada é uma virada. Espero que seja uma virada das pessoas já com o pé atrás. Não dá mais para dar cobertura a essa onda de desinformação. Porque não estou dizendo os fascistas brasileiros, os bolsonaristas raiz, mas eu estou dizendo que tem lá uma franja que resolveu apoiá-lo, que já não está mais empolgada com a mamadeira de piroca, com essas porcarias todas, essas coisas agressivas. Mas aí é que está, Claudio. O paradigma, eu esqueci de trazer, eu poderia até mostrar aqui, agora eu vou demorar para achar. Eu tenho um meme que para mim é o paradigma da desinformação. Chama Bolsa Vagabundo, que é assim, vai
não trabalhou, o governo te dá uma grana. Não estudou, o governo te dá bolsa escola para os seus filhos. Você é um safado que bebeu a vida inteira, mas se você for negro, você tem cota. Um monte de coisas assim que são políticas públicas que existem e interpretações que não são verdadeiras, mas que exploram com perfeição o preconceito na cabeça de uma parte considerável da sociedade. Então, por isso que eu te digo isso. Esse tipo de coisa está aí presente no WhatsApp e vai ser retomado na campanha eleitoral. Ah, sim. Né, as eleições desse ano certamente vão ser marcadas por isso, né? Embora a impressão que eu tenho é que existe ainda uma certa parcela da sociedade, ou existe agora, né, uma certa parcela da sociedade, que está um pouco mais vacinada contra isso do que esteve na última eleição, né? Não, e está vacinada, então, eu acho assim, tem um efeito de meio de saco cheio também, né? Porque tem coisas que são... Ele se desmoralizou muito, né? Porque ele você quer dizer o Bolsonaro? O Bolsonaro se desmoralizou muito, o Trump se desmoralizou muito, menos que o Bolsonaro, mas também. E a pandemia veio e ele se mostrou um genocida, praticamente, para uma parte considerável da população, né? E essa pecha de... E tem uma coisa, Claudio, antes de terminar, eu não poderia deixar de falar. Ele está muito envolvido com as milícias no Rio, a família dele, né? Pelo menos os 2 filhos. O Queiroz é a chave dessa ligação, né, inclusive. E a morte da Marielle Franco vai derrubar o Jair Bolsonaro. Puxa, você aposta nisso? Eu tendo a achar que pegou... Tá difícil. É claro que a polícia do Rio desconsidera, falou que não podia ser o Adriano, que o Adriano estava matando outra pessoa na mesma hora. Mas, cara, era uma especulação imobiliária da milícia, o Flávio tinha os apartamentos do lugar, o Carluxo já tinha ameaçado a moça. Olha, eu vou te falar. E eles mataram o Adriano, não foi à toa, né? Ele podia falar demais. Eu acho que ele podia falar demais. Enfim, eu não sei. Que não chegue na Marielle, mas já chegou na milícia, né? Você tem um presidente que ele já tinha dito que era a favor de grupo de extermínio, ele não usava o termo milícia. Porque não, mas ele chegou a defender as milícias, inclusive, num certo momento, como uma solução para a segurança pública, né? Sim. Sem dúvida. Fora as homenagens todas, as pessoas ligadas ao Adriano, empregados nos gabinetes da família, é muito vínculo, né? Não é? E aí, para até mencionar, você falou dos juízos de valor e juízos de fato, eu lembro de uma ocasião que eu, quando mencionei que isso poderia vir a ser um problema para o governo, isso já faz meses, ano passado ainda, né? Alguém ficou muito irritado na plateia e falou, olha, mas isso é um juízo de valor. Eu falei, não, isso é um juízo de fatos, né? Não se trata de eu preferir ou não que isso aconteça, isso existe um monte de evidência sobre isso, né? Então não depende do que eu quero. Né? É uma evidência, e são, no caso do Queiroz, é uma coisa que chega a ser cômica, não precisa de piada. O advogado, o cara que... Aí o Bolsonaro ameaça abandonar o advogado fala, eu e ele somos um. Aí o cara fala, puta, os militares ajudam, não, Bolsonaro, vamos proteger. Quer dizer, é uma situação seguinte, o duro de tudo, Claudio, é como nós vamos reconstruir a democracia, já tendo aprendido nesse pouco período de tempo coisas tão nefastas que a gente sabia em tese, né, mas a gente acabou vivendo, né? Tipo, usar o judiciário como força política direta, que coisa que não pode, o exército que a gente nunca conseguiu tirar da política, a gente achou que estava fora e não está, a politização das polícias militares e a sua transformação em milícia, cara, são problemas da democracia que, por isso que eu digo, aqueles que diziam a sociologia política ou a ciência política acabou.
acabou, nunca teve tanto objeto de estudos. Pois é. E como, né? E como? Muito bem. Sérgio, muito obrigado aí pela conversa, pela participação. Opa, muito boa. Foi muito interessante. Acho que teremos outras conversas, porque essa história ainda deve render daqui para frente. Sim. E aí eu quero não só agradecer a você, mas agradecer a quem nos assiste no YouTube, nos ouve no podcast. E espero que quem nos assiste, nos ouve, aproveite e se inscreva no canal, dê uma curtidinha no canal, faça uma assinatura no podcast, porque isso é importante. Então, muito obrigado e até a próxima. Até mais, Claudio. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima. Um abraço. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de colocar sua curtidinha aí embaixo e, claro, se inscrever no canal. Além do canal do YouTube, o Fora da Política Não Há Salvação está disponível também no podcast, em mais de 16 agregadores de podcasts. Acompanhe a gente. Um abraço, até a próxima.